Olá, eu sou a Avelina, obstetra do Núcleo Bem Nascer, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre atividade física e fisioterapia na gestação. E para bater esse papo com a gente está aqui Sabrina Baracho, referência em fisioterapia da saúde da mulher, e Matheus, educador físico, que também tem uma grande experiência com gestantes. Olá, eu sou Sabrina Baracho, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. Estou como parceira do Núcleo Bem Nascer desde 2009, atendendo as gestantes e também as puérperas, as mulheres no pós-parto. É uma alegria enorme para mim fazer parte dessa equipe, participando desse momento tão importante na vida da gestante. Eu tenho uma clínica em Belo Horizonte, onde eu tenho também uma equipe que trabalha nessa área e com toda a área de saúde da mulher. Olá, eu sou Matheus Braga, sou profissional de educação física, tenho uma experiência grande no atendimento a gestantes e mulheres no pós-parto, trabalho já com a Sabrina e com a Avelina há muitos anos. Estou aqui hoje para tentar desmitificar alguns mitos em relação ao exercício físico durante a gestação. Para começar nosso bate-papo hoje, vou começar com uma pergunta bem básica. Grávida pode fazer exercício físico? Então, Avelina, sim. Toda grávida que não tem contraindicação deve treinar durante a gestação. É curioso que essa semana eu fui pesquisar alguns artigos e vi que ainda 87% dos obstetras proíbem gestantes que não têm contraindicação para exercício físico a não se exercitarem. E a nossa ideia justamente de estar fazendo esse vídeo aqui é estar explicando isso. Toda gestante deve fazer atividade física desde que não há nenhuma contraindicação. Então o primeiro ponto é vir a liberação médica. E depois, geralmente, eu, como profissional de educação física, que atendo a gestante há muitos anos, sempre recomendo, sempre encaminho para fisioterapia pélvica, para ter a liberação da fisioterapeuta e as orientações para as adaptações do exercício físico na gestação. Certo, Sabrina? Certo, eu falo que o grande problema não é o exercício, é o sedentarismo. As gestantes deveriam ter medo de serem sedentárias e não de se exercitarem. Porque, além dos benefícios que todo mundo já conhece para qualquer população, né, diminuição de doenças, aumento do bem-estar, diminuição de depressão, na gestação a gente tem benefícios que vão ser também para o bebê. Então, a mãe que se exercita, ela tende a ter um bebê com uma melhor frequência cardíaca ao nascimento, toda a parte placentária ela se torna melhor, o fluxo placentário melhora com o exercício físico, então isso traz benefícios também para o bebê. Devido ao medo de se exercitarem, a gente vê ainda na prática clínica, é muito comum as gestantes chegarem e falarem: eu parei no primeiro trimestre porque meu obstetra pediu para interromper. Então eu vou aproveitar e vou perguntar para a doutora Avelina o que é que ela pensa disso, né? Porque a gente percebe que muitas vezes isso vai fazer com que a mulher se torne sedentária, na grande maioria por uma má indicação. Isso é um grande problema para a saúde da gestante. A gestante deve fazer exercícios físicos durante a gestação, durante toda a gestação, desde que não haja uma contraindicação. Né? Se não teve um sangramento, se não tem um risco de parto prematuro, a qualquer momento da gravidez é recomendado o exercício físico, do ponto de vista de condicionamento cardiovascular, da preparação da musculatura, né? Prevenção de dores. Então, o exercício físico capacita a mulher melhor durante a gravidez. Não tendo contraindicação, é recomendado que faça. Então, é mito que a gestante que faz exercício no primeiro trimestre e que não tem contraindicações absolutas tem maior risco de aborto. Isso é um grande mito que deve ser quebrado. E tem alguma modalidade assim que seja mais indicada para gestante? Matheus, Sabrina, o que vocês acham? Tem várias. Musculação, yoga, pilates, uma caminhada, a depender do nível de condicionamento físico da gestante, uma corrida leve, algumas outras modalidades também. Eu não gosto de dizer que tem, a não ser modalidades de alto impacto, não existe modalidade contraindicada, mas todas requerem adaptação. E aí é a importância do trabalho do profissional de educação física, alinhado com o trabalho da fisioterapeuta na saúde da mulher e com a obstetra. Certo, Sabrina? Certo. E uma coisa importante a se pontuar é que, infelizmente, poucos obstetras mantêm uma rotina, liberam, né, para uma rotina de exercícios quando a mulher também tem contraindicações. Então, o que a gente percebe é que ou se fala não se deve fazer, e aí ainda, gente, tem muita prescrição de repouso inadequada. E o repouso é um grande problema na gravidez, o repouso absoluto,
porque ele pode aumentar, por exemplo, o risco de trombose, pode aumentar o risco de depressão. Então, existem exercícios que não são musculação ou que não são pilates, que a mulher às vezes nem precisa sair de casa e que são seguros. Por exemplo, exercícios de mobilidade, até mesmo deitada, e que não vão trazer nenhum risco. Então, a modalidade, ela deve também ser avaliada individualmente. Se ela está liberada, a gente tem todas as opções que o Matheus falou. Agora, o que é melhor? Será que é melhor musculação? Será que é melhor pilates? A gente vai avaliar isso para cada caso. Se a mulher já tem, por exemplo, já faz um personal 3 vezes por semana, está super bem, está sem dores, por que eu preciso passá-la para o pilates, sendo que ela já está adaptada? Não faz sentido. Então, não existe uma modalidade que seja ideal. Existe aquela que seja melhor para cada caso específico. Agora, uma pergunta frequente, né? A gestante pode fazer exercício abdominal? Ela pode fazer agachamento? Excelente pergunta. Pode fazer? Eu fazia grávida? Eu treinava com o Matheus quando eu estava grávida, né, Matheus? Verdade. E sim, nós fazíamos agachamentos abdominais. Eu vou deixar a Sabrina pontuar, mas vou começar falando sobre os abdominais, porque o entendimento, o senso comum sobre abdominal é que abdominal seria o movimento de flexão de coluna, o abdominal concêntrico, mas não é a única maneira de fortalecer o abdômen. Eu vou deixar a Sabrina discorrer sobre esse tema do abdominal tradicional para gestante, mas nós temos muitas opções para se trabalhar o abdômen e é muito importante que se trabalhe o abdômen, porque junto com outros músculos é ele que garante a sustentação, tanto da região da coluna como da região da pelve, e vai ajudar em todo o condicionamento da mulher, da gestante. Inclusive no parto, tanto normal quanto cesariana. Porque se a gente pensar na cesariana, a gente vai ter uma incisão na região abdominal. E isso, obviamente, com a cicatriz, vai trazer uma maior fragilidade desses tecidos e um enfraquecimento. Então, fora a própria alteração da gravidez de distensão abdominal. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura. E para o parto normal, esses músculos também participam do movimento de descida do bebê junto com o útero. O útero contrai para o bebê descer e o abdômen também aumenta a pressão ali na região para o bebê descer. Agora, existe uma questão que é a diástase. Todo mundo tem medo da tal da diástase, que é a separação que acontece nos músculos abdominais. A gente tem 2 feixes de músculos abdominais que chamam reto abdominal, e eles separam na gravidez para dar lugar para o crescimento desse útero. Claro que isso tem que acontecer, porque senão como que a gente faria, né, como essa pressão seria distribuída? Então a diástase na gravidez, ela é uma condição fisiológica, ela é uma condição normal, que claro, em alguns casos ela pode se tornar mais exagerada. Então, a gente não tem na literatura hoje nada que comprove cientificamente que é possível prevenir a diástase, mas a gente sabe que alguns tipos de exercícios podem aumentar excessivamente a pressão intraabdominal e podem abaular excessivamente esse abdômen, que devem ser evitados. Então, se você faz exercício físico e sente aquele, eu falo que parece um ovo, é um abaulamento no abdômen. Às vezes aparece quando a gente está grávida e se levanta da cama, por exemplo, isso deve ser evitado. Além disso, essa pressão excessiva do abdômen nessas situações vai sobrecarregar o chão do nosso corpo, que é a pelve, né? O assoalho pélvico, é o chão da pelve. E se a gente tem muita pressão no abdômen, isso vai passar para a pelve e começa a gerar uma sobrecarga sobre a musculatura pélvica, que é a musculatura que envolve ali a região da vagina, a região da uretra, a região do ânus. Então, a gente toma um cuidado maior para exercícios que geram muito impacto sobre a região do assoalho pélvico, porque isso pode ser um fator de risco para problemas como, por exemplo, a perda de urina sem querer, que é a incontinência urinária extremamente prevalente na gestação. Outra pergunta, eu queria saber, Matheus, a gente precisa de algum preparo, alguma adaptação para poder melhorar seu condicionamento, para praticar o exercício físico na gravidez? Vamos partir de um pressuposto que nós temos uma gestante, está no inicinho da gestação, ela está sedentária, acabou de descobrir a gestação. Ela deve iniciar, desde que tenha a liberação médica, ela deve iniciar rapidamente a rotina de exercícios físicos. Vou fazer outra pergunta para o Matheus. Quais os cuidados e quais as adaptações que a gestante deve ter durante a prática do exercício físico?
Avelina, a gente divide essas etapas em trimestres, então vamos considerar uma gestante no primeiro trimestre. Vamos supor que ela já pratica exercício físico há algum tempo, ou mesmo a sedentária, a recomendação ela não altera muito. A gente tem que ter cuidados, por exemplo, com a temperatura externa do ambiente. Gestantes, tomem muito cuidado se o horário que você treina, se é a academia que você treina, se é na sala da sua casa, se é no prédio, se não está muito calor, para evitar essa hipertermia, que pode prejudicar, sim. Outro ponto importante sobre cuidado com o exercício físico é sobre a questão da intensidade. Então vamos usar o exemplo da musculação, que eu acho uma ótima modalidade para gestante. Está executando um exercício determinado. Tome muito cuidado com o peso. A literatura mostra que a gestante fazendo exercício com até 70% da sua repetição máxima, que é uma medida que o profissional de educação física tem que saber avaliar, isso não é abortivo. Então, sempre a gente recomenda a trabalhar com intensidade moderada e, no caso de uma gestante iniciante, a gente inicia com cargas leves a moderada e, se ela já for avançada, já pratica exercício físico há algum tempo, a gente pode chegar a algo um pouquinho mais pesado. Outro cuidado muito importante, isso geralmente começa a acontecer a partir do segundo trimestre, é sobre a hipotensão supina, que seria fazer exercícios deitados de barriga para cima. A recomendação é que se evite essa posição por muito tempo, já que o peso do bebê pode pressionar bastante os órgãos e dificultar muito o retorno venoso. Então, quando preciso passar um exercício nessa posição, mesmo para uma gestante com 20 semanas, 30 semanas, eu passo o exercício e na pausa eu peço que ela deite de lado ou levante-se de lado e aguarde a pausa sentada. Mas lembrando que isso não é uma contraindicação, não é uma regra. Tem gestantes que podem fazer exercícios de até 1 minuto, 40 segundos, isso o treinador que tem que definir, na posição deitada de barriga para cima. Na minha experiência, o que eu vejo é que muitas gestantes que já fizeram isso não sentiram desconforto, mas é um ponto importante a se considerar. Matheus, em relação à hidratação, talvez as pausas dos exercícios, alguma outra adaptação que seja específica para a gestante? Sim, a hidratação ela é fundamental durante a prática de atividade física, antes, sobre a questão, Avelina, das pausas. Se a gestante, por exemplo, vai fazer uma caminhada, que é a atividade mais democrática que existe, mais barata, de fácil acesso, não precisa nem de um tênis, mas usem um tênis, pode ser feita na rua, na esteira. A gente usa 2 parâmetros na gestação como controle de intensidade. O primeiro é o talk test, que é o teste de fala, e geralmente a gente recomenda que uma intensidade leve, a gestante durante a caminhada consiga conversar, ela consiga formular mais do que uma frase, às vezes ela consiga estender um pouquinho a fala sem ficar ofegante. A intensidade moderada é quando a gestante consegue dizer uma frase, mas às vezes tem que dar uma pausinha rápida para respirar. Quando a gestante não consegue falar uma frase completa, está muito ofegante, nós consideramos a intensidade alta. E aí, nesses casos, não é recomendado na gestação. Lembrando que, a depender do condicionamento da gestante, ela pode chegar a uma intensidade mais elevada sem prejuízos para ela ou para o bebê. Ótimo. Uma curiosidade, Sabrina, tem um tempo da gestação ideal para iniciar a fisioterapia pélvica? O quanto antes. Eu costumo falar, que até antes da gravidez. Como você encaminha, A doutora Avelina é super consciente. Ela fala, qualquer momento, se ela não foi, deve ir. Mas por que o quanto antes? Porque a gente já sabe pela literatura que quanto mais cedo a mulher começa os exercícios específicos para a pelve, menor a chance dela ter incontinência ao longo da gravidez e também após o parto. Fora que a gente vai avaliar toda essa questão dos exercícios físicos, das adaptações que precisam ser feitas, a gente vai fazer exercícios respiratórios, que mesmo quando a mulher tem algum tipo de restrição para exercícios respiratórios não tem restrição nenhuma. Então a gente vai também fazer o acolhimento inicial, tratar dores possíveis, fazer muito do trabalho de prevenção. Então, quanto antes, melhor. E no caso da fisioterapia, qual que é o benefício para o parto? Bom, para o parto a gente vai trabalhar não somente a parte respiratória, o corpo como um todo, mas a gente vai trabalhar também de forma específica a musculatura abdominal e a cicatriz, no caso da cesariana, e a gente vai trabalhar de forma específica os músculos do assoalho pélvico, a musculatura pélvica, que são, na verdade, o caminho para esse bebê passar. Então, quando a gente pensa no parto, o que vai acontecer? A parte óssea, da bacia, da pelve,
precisa abrir e os músculos também precisam ali abrir, né, relaxar, alongar para esse bebê passar. Eu falo que se a gente deixa o parto acontecer, já é muito bom. E num parto mais fisiológico, né, que é o que toda a equipe do Núcleo Bem Nascer preconiza, muitas vezes a mulher vai só viver esse parto, ela não precisaria de uma fisioterapia prévia. Porém, muitos partos, a gente sabe que a mulher às vezes perde esse instinto por N motivos, ou por medos, por preocupações, porque não sabe lidar com as sensações do corpo. Então, a fisioterapia ela vai ajudar também nessa percepção corporal, no ganho de segurança física e no ganho de segurança emocional para a mulher. Né? Então, a musculatura pélvica, especificamente, a gente vai trabalhar também a prevenção de lesões, que a gente sabe que a ocorrência delas é multifatorial, é um grande medo das mulheres, e que muitas vezes isso não vai trazer disfunções após o parto, especialmente se isso foi trabalhado. Então, a gente vai trabalhar também essa prevenção de problemas como incontinência urinária, dores na relação, né, que muitas vezes são temidas pelas mulheres. Ótimo. Já que a gente falou um pouco de parto, né, vamos falar de pós-parto. Tem recomendação de fazer fisioterapia pós-parto também, Sabrina? Sem dúvida, já na maternidade, né, doutora Avelina? A gente vai na maternidade, a gente já começa os primeiros exercícios, tanto para a musculatura pélvica quanto abdominal. A gente atua no alívio das dores, né? Como é desconfortável quando a mulher não consegue se virar na cama porque tem uma dor pós-cesárea, não consegue se levantar para cuidar do bebê porque está com dor, ou mesmo quando ela tem alguma dificuldade para sentar. Ah, mas Sabrina, então é só quando a pessoa tem dor? Não, porque se ela teve uma modificação da musculatura do corpo ao longo de toda a gravidez, mesmo se o parto for excelente, né? A gente sabe que é importante ela reiniciar os exercícios precocemente, e aí é claro que não é nesse momento um exercício de academia, né, Matheus? É um exercício especializado, né, para que ela vá retomando aos poucos, até que a gente prepare esse corpo para ir para o exercício físico habitual. Tá, e Matheus, e esse exercício físico no retorno aí no pós-parto, você acha que após a avaliação da Sabrina, mais ou menos quanto tempo depois que a mulher está apta a voltar para a atividade física? Avelina, geralmente, quando o médico dá a liberação para a fisioterapia pélvica, com 30 dias, 20 dias, se for um parto normal, está tudo certo, a cesárea demora mais um pouquinho. Nessa hora é muito importante a orientação da Sabrina, certo, Sabrina? Nossa interação, a nossa conversa. Tem muitas adaptações a serem feitas no exercício no pós-parto. É interessante porque a gente percebe muitas pessoas com medo de voltarem a fazer exercício. A gente não tem que ter medo, a gente tem que ter orientação. Então, muitas vezes, a gente vai falar, né, Matheus? Matheus, pode fazer tudo menos tal coisa, porque isso daqui, para essa mulher específica, não vai ser interessante nesse momento. Funciona muito bem. Por quê? Da mesma forma que a gente falou que na gravidez a gente tem que ter medo do sedentarismo, no pós-parto também, porque tem mulher que foca tanto no bebê que esquece de cuidar dela. E às vezes isso pode aumentar a chance de depressão pós-parto, pode diminuir, né, até mesmo o vínculo dela, o relacionamento dela pode se alterar, tanto com a parceria quanto com os filhos. Por quê? Porque ela muitas vezes entra num esgotamento físico e mental. Então o exercício físico vai ajudar muito, né, para evitar esse esgotamento, para evitar a depressão pós-parto. E para que ela cuide da saúde dela também, não somente do bebê. Eu acho muito importante, né, a mulher ter esse olhar para ela mesma, autoestima. Então ela vai sentir que está fazendo alguma coisa por ela. Assim que ela esteja fisicamente preparada e tenha um pouco de disponibilidade de tempo também. Porque o bebê toma muito tempo, né, a vida é muito envolvente nesse início, mas sempre dá para tirar um tempinho para cuidar de si, né? E tem que tirar, porque a gente vê, né, no consultório, quantas mulheres chegam, às vezes, apreensivas na gravidez, porque acham que a vida vai acabar, né? Como é que eu vou fazer meu exercício? Como que eu vou trabalhar? E a vida não acaba, a vida melhora, né? E para a gente se adaptar às mudanças, a gente tem que estar bem, porque senão nós vamos desestruturar a gente mesmo, a nossa vida e a vida familiar, né? E você, Matheus, eu vou aproveitar e vou te perguntar, porque você troca tanto comigo, né? Nesse sentido, no pós-parto, a gente sabe que a própria demanda do bebê já é um grande desafio. Mas você, às vezes, comenta, né? A gente compartilha as pacientes e você fala, nossa, Sabrina, eu percebo
que quando eu tenho, por exemplo, um marido que apoia, uma pessoa que está ali, que compartilha da rotina, né, e que incentiva, isso muda muito. Fala um pouco sobre isso. Aí eu quero que você fale não para gestantes, eu vou te desafiar a falar para os pais. Papais, é muito importante a colaboração de vocês nesse momento. Eu tenho algumas alunas gestantes que o marido, naquele momento da ginástica, né, como muitas dizem, né, Sabrina, do exercício, cuidam do bebê para que a mãe possa fazer o exercício físico. Tem algumas grávidas que, quando conseguem se exercitar em casa, no prédio, elas conseguem, às vezes, descer com o bebê para uma área de lazer, deixar ele no carrinho. E tem muitos exercícios, Sabrina, que podem ser adaptados junto com o bebê para a grávida não deixar de fazer. Temos recomendações sobre o tempo de exercício físico ideal também no pós-parto, mas eu acho que a mulher ela tem que adaptar aquilo à realidade dela. Sim. Seria maravilhoso se todas as mulheres tivessem os maridos ao lado para cuidar do bebê no momento do exercício físico, fazer pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, somados uns 150 minutos, porém não é a realidade de muitas. Então o importante é que você se movimente, mesmo que seja 15 minutinhos por dia, mas o apoio dos pais nesse momento é fundamental. Uma pergunta para o Matheus. A gestante pode fazer agachamento? Sim, gestantes devem fazer agachamento. Caso haja alguma contraindicação, aí tem que avaliar junto ao profissional de educação física, à fisioterapeuta e ao médico. Mas sim, é um movimento muito importante, é um movimento primitivo, básico. Então sim, toda gestante deve fazer agachamento, desde que liberada para tal. E não é perigoso? Uai, tem gente que acha que vai fazer agachamento, o bebê vai nascer, né? E aí, por que acham isso? Porque a gente sabe que quando a mulher agacha, principalmente na posição de cócoras, a pelve dela se abre. Então, o cócoras é uma posição que, às vezes, quando o bebê está com dificuldade de nascer, pode ser usada. Não quer dizer que vai ser melhor, né? Tem que ser avaliado ali na hora. Mas isso não quer dizer que vai acontecer na gravidez, a não ser que essa mulher, no pré-natal, né, num exame, tenha identificado ali, por exemplo, a doutora Avelina viu que ela está com uma dilatação do útero, né? Alguns casos específicos, realmente a mulher não pode fazer agachamento. Mas se é uma gravidez que está habitual, né, de risco habitual, ela não só pode, como deve. Isso, a gente sugere e recomenda, porque inclusive agachar faz parte, como o Matheus falou, dos movimentos primitivos, né? Para você assentar, levantar. Então a musculatura tem que estar bem fortalecida para isso. Um cuidado em relação ao agachamento é, ao agachar, não prender o ar. Todo exercício, não somente o agachamento em grávida, se ela faz o que a gente chama de apneia, que é ficar prendendo o ar, isso pode diminuir, né, o fluxo sanguíneo para o bebê. E isso não é adequado na gravidez. Gostaria de agradecer a participação da Sabrina, do Matheus. Eles trouxeram bastante informações aqui para a gente, né, importantes sobre o exercício físico e gestação, tirando dúvidas, mitos, e a gente vai trazer mais coisas pela frente. Obrigada.